Se a gente dissesse por aí que os protocolos para descartar, não sabe, um simples pedaço de papel dentro de uma igreja local hoje em dia são quase tão rígidos quanto um manual de destruição de documentos de uma agência de inteligência, soaria como um baita exagero, né? Uhum. Soaria como pura ficção, com certeza. Porque, assim, a imagem que a maioria das pessoas tem de uma congregação religiosa envolve, sei lá, aqueles livros de registros antigos, super empoeirados, guardados em um armário de madeira qualquer. Pois é, exatamente essa imagem. Mas a nossa exploração profunda de hoje vai, quebrar totalmente essa visão. A gente vai abrir a caixa preta da admissão de membros na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o que a gente tem na mesa hoje é um material riquíssimo que mostra justamente essa intersecção exata entre a teologia mais pura e a administração de dados mais rigorosa possível. Exato. Os dados de hoje vêm direto do capítulo 5 do Guia para a Secretaria de Igreja, e a gente também cruzou essas diretrizes com o Manual da Igreja e com as regras do ACMS, né, que é o Sistema Adventista de Gestão de Igrejas. É um cruzamento de fontes bem técnico, mas fundamental. Fundamental. E a nossa missão aqui não é fazer uma leitura chata ou burocrática sobre como alguém coloca o nome num livro. O objetivo dessa análise é entender não só as diferentes formas de alguém entrar na comunidade, mas também olha a surpreendente complexidade investigativa e os protocolos de segurança que rodam lá nos bastidores. É como observar um relógio antigo e majestoso, sabe? Tudo que se vê de fora é aquele movimento super suave dos ponteiros. A pessoa lê a hora e a vida segue. Ninguém imagina o verdadeiro labirinto de engrenagens e de molas trabalhando no escuro. As engrenagens giram em falso, o relógio inteiro perde a precisão, não há? Com certeza. E a precisão, nesse caso, é a integridade da própria comunidade. Então, para entender como a instituição protege os dados de quem está lá dentro, a gente precisa obrigatoriamente examinar quais são essas portas de entrada disponíveis. E os manuais estabelecem um tom muito peculiar logo de cara. Eu vi isso. Tem uma citação clássica que baliza tudo isso. O texto diz, de forma bem clara, que não se deve ter pressa em batizar. Certo, peraí. Vamos desempacotar isso. Porque essa instrução de, aspas, não ter pressa, vai meio que na contramão de toda a cultura institucional moderna, né? Onde o foco costuma ser expansão rápida, bater meta, encher os assentos logo. E o texto enfatiza que não basta o indivíduo só declarar lá, eu creio. Exatamente. O argumento central das fontes é que a admissão carrega um peso enorme de responsabilidade mútua. A conformidade com a vontade divina precisa ser algo palpável, que seja visto nas ações, nas palavras, na mudança de caráter da pessoa. Não é tipo uma assinatura de contrato de serviço, né? Não, de forma alguma. Exige-se evidência de uma conversão genuína, sabe? Uma mudança de rota na vida real da pessoa. E é a partir dessa premissa bem séria que as 3 vias principais de admissão são desenhadas pelos manuais: o batismo, o rebatismo e a profissão de fé. E pensando nessa estrutura, me veio uma coisa na cabeça. A dinâmica se parece muito com aquelas leis complexas de migração de um país. Imigração? Como assim? Pensa comigo. Alguns indivíduos estão chegando pela primeiríssima vez. Não tem nenhum tipo de registro anterior. Então, eles precisam emitir um passaporte totalmente novo. Esse seria o batismo padrão, certo? Aquela entrada primária. Ah, entendi. Nossa, a analogia do passaporte é muito útil aqui, sim. O batismo por imersão é exatamente esse sinal de entrada, o passaporte novo, onde a pessoa afirma aquele compromisso público inicial com as crenças. E o que é fascinante sobre o modo como a instituição opera é o imenso valor que eles dão ao histórico espiritual prévio da pessoa. Ninguém é tratado simplesmente como uma folha em branco se já tem toda uma caminhada cristã. O que nos leva direto para a questão da revalidação. Tipo, se o passaporte antigo perdeu a validade, ou digamos, se a pessoa sofreu uma deportação daquela comunidade no passado por algum motivo sério, ela precisa passar por um novo processo. Aí entra o tal do rebatismo. Exato. O rebatismo aborda esses cenários que são, na verdade, bem delicados. Tem base bíblica lá no relato de Atos 19, e ele é aplicado quando alguém que já pertenceu àquela comunidade, mas que foi removido, seja por alguma questão disciplinar ou por um abandono muito prolongado da fé,
deseja ser reintegrado, Ah, então é para quem já foi dali e saiu. principalmente. Mas também ocorrem casos onde um membro que já é ativo passa por uma renovação espiritual tão intensa que, sei lá, sente a profunda necessidade de refazer o voto público. Entendi. Isso cobre a entrada e a reentrada. Mas, mantendo a nossa ideia de imigração, e se a pessoa já tem um visto válido de outro lugar? Como assim outro lugar? Digamos, um cristão que vem de outra denominação, de outra igreja, mas que já tem uma prática de fé consolidada ali. Por que a secretaria simplesmente não padroniza tudo e batiza todo mundo de novo de uma vez para facilitar a burocracia? Ah, porque ignorar o passo que a pessoa já deu seria desconsiderar toda a jornada de fé que ela construiu até chegar ali, né? É exatamente para isso que existe a terceira porta, que é a profissão de fé. Tá, e como funciona essa profissão de fé na prática? No caso desse cristão de outra denominação que você mencionou, se ele já foi batizado por imersão, que é a forma praticada por eles, a igreja reconhece a validade daquele ato físico inicial. Ah, não precisa entrar na água de novo? Não precisa. A pessoa entra apenas declarando publicamente a aceitação das novas crenças. E esse é um dos 4 casos específicos que a profissão de fé atende. Mas a leitura atenta das fontes mostra que a profissão de fé não serve só para quem vem de fora, de outra igreja. Tem um lado que lida com pura logística de crise, não tem? Tem sim, com certeza. Porque imagina um refugiado, por exemplo. Alguém cujo país fechou as fronteiras. Um membro que está numa zona de guerra, sob perseguição religiosa ou até no meio de um desastre natural. E que, obviamente, não consegue pedir o histórico de papelada dele para a igreja de origem. É uma leitura super precisa dos manuais. O guia chama isso de, aspas, condições mundiais. Porque a burocracia institucional jamais pode ser um muro que impeça a comunhão de alguém que está fugindo de uma crise. Seria muito cruel, né? Muito. Então, se a carta de transferência física ou digital é inatingível por barreiras geopolíticas ou tecnológicas insuperáveis, a pessoa é admitida por profissão de fé. E tem mais 2 situações para essa categoria. Quais são? O terceiro caso é quando a comunicação com a igreja de origem é simplesmente impossível. E o quarto caso é aquele membro que sumiu do mapa há muito tempo, sabe? Sei. A pessoa se mudou, perdeu o contato, aí a igreja local original fez uma limpeza naqueles registros e removeu ela por tipo paradeiro desconhecido. Isso. E quando ela ressurge do outro lado do país ou do mundo, muitos anos depois, não faz o menor sentido exigir um rebatismo se ela manteve as práticas intactas durante esse período de ausência. A saída administrativa é exatamente essa profissão de fé. Certo. Uma vez definida essa porta de entrada, a secretaria da igreja não vai simplesmente encher o batistério de água, pedir para colocar a melhor roupa e seguir com a festa. E é aqui que a gente sai do ambiente puramente teológico e entra numa fase de investigação, olha, pesada. A secretaria precisa garantir que não tenha nenhuma ponta solta no passado dessa pessoa. Exato. Antes mesmo de a cerimônia acontecer, o nome do candidato passa por um funil digital rigorosamente através do ACMS. A diretriz exige uma verificação global e antecipada para checar se aquele indivíduo já tem um registro ativo ou algum histórico problemático em outra congregação. Tá, mas deixa eu dar um pushback e colocar uma lupa crítica nisso aqui. Vai em frente. Essa busca prévia no sistema de banco de dados para checar se a pessoa é ou já foi membro, uma espécie de checagem de CPF espiritual, não sou um pouco burocrático e corporativo demais para uma instituição religiosa? A pessoa chega buscando acolhimento espiritual, querendo graça, e o primeiro reflexo da liderança é rodar o nome dela num servidor global para ver se o passado a condena? Olha, é uma tensão muito compreensível essa, entre a graça teológica e a governança humana. Isso levanta uma questão importantíssima. No entanto, se a gente mergulhar no propósito real dessa regra, descobre-se que se trata de uma proteção comunitária profunda. É puro cuidado pastoral. Cuidado pastoral. Como a checagem de dados protege a comunidade? Imagina a estrutura sem isso. Precisamos evitar que predadores ou indivíduos que causaram danos éticos ou morais severos em uma comunidade simplesmente migrem para a cidade vizinha e comecem do zero, como se nada tivesse acontecido, sem nunca prestar contas ou buscar a reconciliação.
Ah, nossa, isso meio que corta pela raiz aquelas famosas fugas eclesiásticas. Exatamente. A pessoa tenta fugir das consequências da vida dela, mas o banco de dados global diz: opa, peraí, tem uma pendência enorme aberta lá no norte do país com essa pessoa. Esse é o mecanismo operando na prática. Se o sistema apontar que o candidato já foi removido em outro lugar, a liderança local atual é obrigada a investigar. Eles devem contatar a igreja anterior para entender a natureza exata daquela remoção. Entendi. Para saber se foi só um afastamento comum ou algo mais grave. Isso foi um simples abandono de frequência ou houve um problema moral não resolvido. E a regra é mais dura ainda se o nome constar como ativo em outra igreja. O processo aí trava completamente, não é? Trava total. O batismo não pode prosseguir sob nenhuma hipótese se a pessoa já for membro em outro local. A duplicidade de registros é combatida de forma super agressiva pelo sistema. E qual é a solução nesses casos? A solução obrigatória é solicitar a carta de transferência oficial daquele nome antes de dar qualquer outro passo. E isso força a resolução de qualquer pendência na igreja de origem. Caramba, uma rede de proteção invisível que a grande maioria das pessoas que frequenta nem imagina que está atuando ali o tempo todo. Pois é. Mas a gente sabe que a vida real é confusa, né? As pessoas não vêm em caixinhas arrumadas, elas trazem histórias familiares fraturadas, disputas legais e, situações matrimoniais que fariam qualquer sistema dar tela azul. O guia simplesmente joga essas pessoas para fora. Aí que tá. E é nesse ponto que as diretrizes da divisão sul-americana, mais especificamente, demonstram uma flexibilidade notável, através de algo que eles chamam de batismo por voto especial. Batismo por voto especial? É tipo uma válvula de escape humanitária dentro de toda essa burocracia desenhada para situações onde a regularização civil da vida de alguém se encontra num beco sem saída por culpa única e exclusivamente de terceiros. Que tipo de beco sem saída precisaria de um voto especial? Tem exemplo na fonte? Tem. Imagina um cenário matrimonial onde apenas um dos parceiros decide seguir a fé. Eles vivem juntos há anos, mas não são legalmente casados no papel. O parceiro que quer se batizar deseja oficializar a união no cartório, mas a outra parte se recusa terminantemente a assinar qualquer documento. Nossa, complicado. O candidato fica literalmente refém da decisão de um terceiro. Exato. E pelas regras padrão, a falta de regularização civil impediria a admissão como membro. Então entra o voto especial, mas ele exige 5 anos de convivência contínua. Mas por que exigir 5 anos? A fonte explica. Por que não 1 ano ou 6 meses? Porque o período de 5 anos não é um número tirado do chapéu. Ele estabelece, tanto jurídica quanto sociologicamente em diversas culturas, um limiar irrefutável de estabilidade. Exigir 5 anos diferencia uma parceria de vida autêntica, sabe, uma família de fato, de um relacionamento muito efêmero ou casual. Faz sentido. E tem mais, o candidato precisa frequentar a congregação assiduamente por no mínimo 1 ano. E não pode ter absolutamente nenhum outro impedimento legal oculto, tipo ser formalmente casado com uma terceira pessoa do passado e não ter se divorciado. E isso tem que passar por aprovação prévia da associação regional. É um meio termo fascinante. A instituição meio que diz: a gente não vai abrir mão do nosso padrão, mas também não vamos punir você pela recusa do seu parceiro. Bom, vencida toda essa fase de investigação, resolvidas as pendências, a gente chega aos procedimentos físicos pré-batismo, né? Sim. Após todas as validações, a etapa formal exige uma votação na reunião administrativa, onde a congregação aprova a aceitação daquele nome. Mas o passo fundamental que ancora tudo isso no mundo real é o preenchimento da famosa ficha de registro de candidato. E as regras para assinatura ali são inegociáveis. Por exemplo, se o candidato tem menos de 16 anos, é obrigatório o aval legal dos pais ou responsáveis assinando na ficha. Aí a cerimônia acontece, a imersão na água ocorre e a pessoa recebe a aliança batismal. Isso, a aliança batismal, que é aquele kit contendo o certificado, o resumo das crenças e o compromisso impresso. E para quem nos ouve, vale lembrar que, para o novo membro e para a família dele, aquele momento de confraternização é o ápice e o fim do processo. A festa acaba ali.
Mas aqui é onde a coisa fica realmente instigante na nossa exploração. A luz do tanque batismal apaga, todo mundo vai para casa jantar, mas para o secretário da igreja que está segurando aquela ficha física assinada à caneta, meu Deus, começa uma operação nível Missão Impossível de segurança cibernética. Eu confesso que fiquei chocada. O nível de cuidado com esse papel é assombroso. Se a gente conectar isso ao quadro geral atual, precisamos lembrar que vivemos sobre o escrutínio de leis severas de proteção de dados, como a LGPD no Brasil e normas parecidas ao redor do mundo. As informações contidas naquela ficha formam um dossiê pessoal extremamente sensível. Nome completo, endereço, estado civil, histórico familiar e, principalmente, afiliação religiosa. Se esses dados vazam, o risco legal para a igreja e o risco pessoal para o indivíduo são massivos. O que nos leva à primeira grande barreira descrita no guia. A digitalização desse documento simplesmente não pode ser terceirizada de jeito nenhum. Nenhum membro voluntário com tempo livre, ou sei lá, aquele adolescente fera em informática da igreja, pode pegar a ficha e escanear. A permissão é restrita e exclusiva ao secretário oficial. Só ele ou ela. É a regra absoluta de acesso. Essa restrição garante a rastreabilidade da responsabilidade. Mas não são apenas regras sobre quem faz a digitalização. As especificações técnicas de como o arquivo deve ser gerado chamam muita atenção. Eu achei isso muito louco. O documento digitalizado precisa ser um PDF de alta resolução, super legível, sem falhas de sombra, mas há uma diretriz que salta aos olhos de qualquer analista de sistemas. O PDF deve ser salvo expressamente sem reconhecimento de texto. O famoso OCR. É aquele recurso que permite selecionar e copiar o texto de dentro de uma imagem ou de um PDF escaneado. Por que a igreja faz questão de proibir o OCR? Parece bem contraintuitivo, tipo, ter um texto pesquisável facilitaria muito a vida de um administrador para achar um nome depois. Facilitaria a vida do administrador, sem dúvida, mas também escancar as portas para a extração de dados em massa por parte de cibercriminosos. Ah, claro. O OCR transforma uma imagem inerte em um bloco de dados rastreáveis digitalmente. Pensa o seguinte, se, por uma fatalidade extrema, um hacker conseguisse penetrar nos servidores temporários, onde essas fichas estão sendo validadas, um documento legível por máquina permitiria que ele rodasse um script rápido e roubasse 10 mil nomes e endereços em 5 segundos. Nossa, em 5 segundos o estrago tá feito. Exato. Ao forçar que o PDF seja apenas uma imagem cega, sem texto selecionável, cria-se uma fricção imensa para o atacante. É uma salvaguarda tática muito inteligente contra essas varreduras automatizadas. É um nível de paranoia preventiva brilhante. E tem mais, até a nomenclatura do arquivo, o nome que você dá para o PDF, é engessado. O secretário não pode simplesmente salvar como batismo do Joãozinho.pdf. Existe uma fórmula. Tem que existir, né? A padronização previne o caos total num banco de dados gigantesco. A regra dita o formato exato. Ano, traço, nome da igreja, traço, iniciais completas, traço e o último sobrenome. Deixa eu dar um exemplo aqui. Ficaria tipo 2023, traço Jardim Redenção, traço MAS, traço Silva.pdf. Isso mesmo. Isso organiza tanto temporalmente quanto espacialmente milhares de inserções todo mês. Agora, para mitigar o erro humano na criação e na nomeação desses PDFs, o próprio sistema ACMS desenvolveu uma rota alternativa altamente sofisticada para digitalizar a ficha. Ah, o lance do aplicativo, o mecanismo do QR Code. Precisamente. Em vez de escanear o papel na impressora, gerar um arquivo, nomear tudo certinho, salvar no computador e depois fazer o upload para o site, o sistema gera na tela do computador um QR Code criptografado único para aquela ficha específica. E aí? E aí o secretário utiliza o aplicativo oficial no celular dele, o aplicativo Setme, escaneia aquele código, a câmera é ativada por dentro do app, ele tira a foto do papel e o documento vai direto para o servidor da sede na nuvem. Sem nem passar pelo computador. Sem passar pelo computador.
A imagem da foto sequer fica armazenada na memória local da galeria do celular do secretário. Vai direto para a nuvem e some do aparelho. O nível de rastreio e eficiência beira o impecável. Mas a gente comentou lá na introdução sobre manuais de destruição de documentos. E é aqui que a jornada dessa ficha física atinge seu fim dramático, né? Com certeza. Uma vez que a associação regional lá na sede recebe essa imagem encriptada e clica no botão aprovado no sistema, o que as diretrizes mandam fazer com aquele papel histórico, físico, que o candidato preencheu com tanto carinho com a própria letra? O choque para muitos que acompanham isso é que não existe um arquivo morto glorioso ou nostálgico para essas fichas em papel nas congregações. A ordem é de obliteração total e imediata. Obliteração, gostei da palavra. É o que é. Após a aprovação final no ACMS, qualquer arquivo PDF temporário que porventura esteja na área de trabalho do computador do secretário deve ser deletado na hora. A lixeira do Windows ou do Mac deve ser esvaziada e a ficha original em papel tem um destino inegociável. Ela deve ser sumariamente destruída. E, gente, o texto do guia é incrivelmente explícito quanto a isso. Não é, olha, amassa e joga no lixo e esquece. É proibido jogar na lixeira comum. É terminantemente proibido rasgar ao meio ou usar o verso limpo como papel de rascunho para recados da igreja. As opções oficiais são triturar em máquina de fragmentação por corte cruzado, sabe, aquelas que fazem picotadinhos bem pequenos, ou literalmente incinerar o documento. Eles mandam queimar o papel. E faz sentido, porque o papel físico esquecido numa gaveta trancada de uma igreja local é vulnerável a arrombamentos, inundações, incêndios, ou até a simples curiosidade de um zelador, tipo, daqui a 10 anos. Uhum. A forma mais segura de proteger um dado no mundo físico, uma vez que a cópia digital daquela ficha já está trancada em um cofre cibernético de alta segurança na sede, é garantir que o objeto original simplesmente deixe de existir. E detalhe, toda essa engrenagem de dados só pode rodar se houver o respaldo legal do próprio indivíduo. Que é a peça-chave da LGPD, o termo de consentimento de uso de dados. O que acontece se o candidato, bem no meio desse processo, bater o pé e disser, olha, eu quero muito me batizar pela minha fé, mas eu não assino esse termo de dados de jeito nenhum. O batismo é cancelado? Olha que interessante. O batismo em si, o ato espiritual e público, não é negado de forma alguma, pois a fé e a aceitação na comunidade não são condicionadas a um contrato de software. Mas as consequências administrativas para a pessoa são imediatas e severas. E quais são? Sem o consentimento assinado, a instituição fica legalmente bloqueada de prover acesso a qualquer ferramenta de tecnologia para o membro, como o aplicativo SetSmart, por exemplo, que serve para tudo, desde acompanhar transferências, devolver o dízimo de forma eletrônica, até consultar as programações locais. A pessoa fica fora do ecossistema digital. E o histórico mais rico dessa pessoa? Tipo, o fato dela ter sido diretora de jovens, ou as datas marcantes da trajetória dela na comunidade ao longo de décadas. O sistema entra em uma espécie de modo de contenção máxima. O banco de dados é obrigado a expurgar qualquer informação não vital e passa a reter unicamente os dados mínimos essenciais que são exigidos pela lei civil para a manutenção de registros históricos e fiscais básicos. Sobra quase nada, então. Quase nada. Sobram apenas o nome completo, a data de nascimento, o sexo e os relatórios de movimentações financeiras por puro rigor de auditoria fiscal. Nada mais da vida ou do histórico de liderança daquela pessoa pode ser armazenado no sistema. Caramba! Sabe quando a gente para e contempla o escopo inteiro de todo esse material que revisamos hoje? É de uma ironia quase espetacular. Como assim? Porque, de um lado, a gente tem o ato cristão por excelência, que é descer as águas. É um momento íntimo, carregado de emoção, de choro, é a expressão mais pura e vulnerável da alma humana. Um evento que remete a milhares de anos atrás, lá no Rio Jordão. Sim. Mas, para conseguir suportar essa manifestação milenar num mundo hiperconectado como o nosso hoje em dia, construiu-se nos bastidores uma superestrutura pragmática, fria e completamente blindada que deixaria executivos de qualquer grande multinacional com inveja, sabe? Aquele indivíduo não termina quando ele sai da água batismal. Proteger a comunidade de infiltrações não resolvidas através do funil do ACMS,
proteger os dados com criptografia pesada e PDFs sem OCR. Destruir o rastro físico por fragmentação, tudo isso, no fim das contas, é o cuidado pastoral sendo traduzido para o idioma do século XXI. Faz todo sentido. A governança institucional não compete com a teologia. Ela tenta proteger o espaço onde a teologia acontece com segurança. Desde a checagem detalhada das portas de entrada lá no começo, até o som estridente da máquina triturando papel na sala do fundo da secretaria. O rigor beira o implacável mesmo para garantir que nenhum nome se perca, seja clonado ou tenha privacidade violada. E é uma operação que funciona silenciosamente o tempo todo. E sabe de uma coisa? Essa busca meio que obsessiva pela precisão no registro nos leva a uma reflexão final que é quase inevitável para quem acompanha isso. Qual reflexão? Se uma organização humana contemporânea mobiliza um arsenal tão formidável de auditorias prévias, regras de nomenclatura engessadas, QR codes criptografados, destruição física controlada e leis de consentimento apenas para certificar que o nome de alguém permaneça protegido em servidores eletrônicos que, por definição, são falíveis, dão erro e são temporários. Nossa, a magnitude do sistema original. Exatamente. Quão insondavelmente minucioso, impenetrável e definitivo não deve ser o sistema de arquivos cósmico em que toda essa estrutura terrena se espelha. O verdadeiro e eterno livro da vida mencionado nas Escrituras transcende qualquer rascunho de segurança cibernética que o ser humano consiga desenhar no Vale do Silício. Arrepiou aqui. É um paralelo que coloca todo o processo sobre uma perspectiva completamente nova para quem está ouvindo. Fica o convite para aprofundar essa conexão e sondar a grandiosidade de ter o nome validado não apenas numa nuvem digital passageira, mas num registro que ignora o tempo. Com certeza, é algo para se pensar. E assim, a gente retorna àquela imagem inicial do majestoso relógio. Agora, para quem observar a superfície calma e reverente de uma cerimônia, os cantos, as lágrimas, a água descendo no batistério, ficará muito claro que aquilo é apenas um mostrador bonito do tempo. Porque atrás daquela celebração, no escuro dos bastidores administrativos, pesadas engrenagens tecnológicas e legais estão girando silenciosamente num encaixe milimétrico. A segurança é robusta, a investigação é criteriosa e absolutamente nada é deixado ao acaso.